Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, com você, estamos dando aqui continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Bem, nós terminamos nosso último encontro, o prólogo. Hoje nós vamos entrar propriamente, então, nas matérias do Catecismo da Igreja Católica. Bem, nós estamos entrando na primeira sessão. A primeira sessão, como nós já vimos, é a nossa profissão de fé. A primeira sessão é eu creio, nós cremos. Quando professamos nossa fé, começamos dizendo eu creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da Igreja, tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, perguntamos-nos o que significa crer. A fé é a resposta do homem a Deus que se revela e a Ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último de sua vida. Por isso, vamos considerar primeiro esta busca do homem. Então, vamos estudar no capítulo 1, essa busca do homem aí dentro dessa primeira sessão, né? A busca do homem. Em seguida, a revelação divina, pela qual Deus se apresenta ao homem. Esse é o capítulo 2, né? E no capítulo 3, a resposta da fé. Isso tudo dentro da primeira sessão do Eu Creio ou Nós Cremos. Então vamos lá, capítulo 1. O homem é capaz de Deus. Capaz aqui, escrito entre aspas. Vamos entender isso. O homem é capaz de Deus. Quer dizer, o homem então é capaz do quê? De receber Deus, de estar em Deus. Vamos ver isso. O desejo de Deus. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Bem, então vamos explicar esse primeiro parágrafo. Quando o ser humano é gerado dentro do ventre da sua mãe, ali já acontece a contração do pecado original. Então, já que é um ser humano que está sendo gerado ali, não é? Então, por causa da natureza humana, então aquele ser humano contrai o pecado original. Então, veja que o pecado original nós não herdamos de Adão e Eva. Também não veio pelos nossos genes, não é? Como vem muitas coisas pelos nossos genes, vem doenças, vem situações sanguíneas, né? Então, vem problemas sérios pela nossa genética. Mas o pecado original, ele não vem pelos nossos genes. Ele é espiritual, então não pode vir pela genética humana. Mas ele vem por quê? Porque o primeiro homem, Adão, pecou e destruiu toda a criação por causa de acreditar numa mentira de Satanás, que no caso ali era a serpente. Então, e aí ocasionou o pecado original. Então, quando o ser humano é gerado no ventre da sua mãe, na primeira célulazinha que está acontecendo ali, aquela célula humana que já tem todos os genes, todos os pares de cromossomas que vêm do pai e da mãe, todas as características genéticas que são físicas, orgânicas, materiais, naquele momento também o ser humano, então, ele contrai o pecado original, a desgraça do pecado original, a maldição do pecado original. Neste momento, então, ele perde Deus. E Deus perde o ser humano, evidentemente. Mas,
Mas Deus coloca no coração de cada pessoa, de cada ser humano que está sendo gerado ali, porque ele é Deus, ele pode fazer isso. Ele coloca, vamos dizer aí, uma semente, vamos dizer um sinal, vamos dizer, ele coloca um princípio. Isso, a palavra princípio eu creio que fica melhor. Então ele coloca um princípio dentro do ser humano que está sendo gerado ali, para depois de nascer, então, esse ser humano buscar a Deus. Sentir vontade de Deus. Sentir-se capaz de Deus, né? Como é o título aqui, né? Então o ser humano passa a ter uma sede, uma fome de Deus. Que ele nem sabe que é isso, na verdade, ele não sabe. Ele sabe que ele tem algo dentro dele e que aquilo parece um vulcão que vai entrar em erupção. Então ele está em busca de algo, está em busca de alguma coisa que possa preencher, que possa satisfazê-lo. E daí, se a pessoa não for direcionada para Deus, através dos seus pais ou amigos, então ele vai buscando no que o mundo oferece. Se ele não acerta o caminho, ele vai buscar no que o mundo oferece. E daí ele vai buscar no trabalho, nos estudos, ele vai buscar na bebida, nas drogas, no sexo, em ficar rico, ficar milionário, ser o maior, ser o melhor, ser o mais rico. Então, ele vai tentando encher esse vazio que tem dentro dele e essa busca que ele não sabe o que é, que ele tem que satisfazer de algum modo. Então, é nesse ínterim que nós estamos aqui, que o Catecismo da Igreja está falando, que o desejo de Deus está inscrito no coração do homem. Como eu já disse aqui essa semana no nosso último programa, homem, toda vez que aparecer a palavra homem aqui, você entenda gênero humano, quer dizer, homem e mulher. Então, o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. Bom, isso nós vimos no início do estudo aqui sobre o catecismo, né? Você foi criado para Deus. Como já disse anteriormente, tem muita gente que fica se perguntando para que é que eu vim a este mundo? O que é que eu tenho que fazer neste mundo? Qual é o objetivo de eu estar aqui? Então, você foi criado para Deus. Você foi criado para ser semelhante a Deus. Você foi criado para ser imagem de Deus. E se Deus é amor e santidade, você foi criado para ser amor e santidade. Então você foi criado para buscar Deus. E buscando Deus, você se enche da graça de Deus, você mata a sua sede, mata o seu desejo, sim, e você também dá esse Deus às pessoas. Como Jesus diz, ele diz no seu evangelho, em João 7,37, na festa dos tabernáculos, que é a festa das águas, né? Então, no último dia de festa, todo mundo vai experimentar as águas que cada um trouxe de suas terras. Ok, estão todos em potes, em odres, estão todos ali. E as pessoas vão passando e tomando nas canequinhas e experimentando cada água que vem dos lugares mais remotos aí. Águas maravilhosas, águas puríssimas. Então, e as pessoas tomam aquela água e se satisfazem, que água gostosa, que água leve, que água boa. Mas Jesus, no último dia, que é o dia de experimentar as águas, o que ele faz? Ele sobe num lugarzinho ali, meio alto, sei lá, um caixote, alguma coisa. Ele diz: vós que estáis sedentos, vinde à nascente das águas. Eu tenho em mim um rio de água viva. Se você beber desta água que eu te der, você nunca mais terá sede. E a água que eu te der virá a ser fonte também dentro de você, e você também dará essa água às outras pessoas. Então Jesus dizia isso. Mas quem que entendia o que é isso que Jesus está falando? Quais foram as pessoas que entenderam? Bem, ninguém entendeu. Mas muitas foram atraídas para Jesus por causa dele falar assim. Se sentiram atraídas por ele. Não entenderam nada, evidentemente. Foram pedir depois explicação para ele do que significaria aquelas coisas. Mas sentiram vontade de estar com Jesus. Sentiram sede de Jesus.
Então, esta água, este desejo de buscar a Deus está no coração de todas as pessoas, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações, de todo tipo de pessoa de fé, acredita nisso, acredita naquilo, ou aquele outro, não importa, não importa. Importa que tem dentro de si um princípio de buscar a Deus. Assim como Maria, Deus colocou em Maria um princípio de não negá-lo, de nunca dizer não a Deus. É um princípio. Assim como você tem o princípio, eu também tenho, de buscar a Deus, mas nós podemos renunciar a esse Deus tranquilamente. Temos o princípio? Temos, sim. Mas eu posso renunciar a Deus, como muita gente faz, né? Muita gente. Maria também. Maria, o princípio que Deus colocou nela é de não dizer não a Deus. Mas ela poderia ter dito não quando o anjo Gabriel veio fazer a oferta para ela? Sim, ela poderia ter dito não. Ela poderia ter dito ao anjo Gabriel, que é o mensageiro de Deus, né? Podia ter dito, eu não quero saber disso não, de ser mãe de Deus. Não quero não. Não quero ter minha vidinha, já estou aqui prometida em casamento por um tal de José, e é com ele que eu vou casar, e quero ter minha vida normal como todas as outras mulheres. Não quero ser mãe de Deus. Ponto. Se ela não quisesse, tudo bem. Quer dizer, tudo bem, não, tudo mal, né? Porque aí nós não teríamos a salvação, não teríamos o Salvador, porque só foi escolhida essa mulher. Não foi escolhida uma substituta, um plano B. Deus não tinha um plano B, caso Maria se negasse. Ele não tinha. Então nós estaríamos perdidos para sempre. Mas ela, como serva de Deus, como uma pessoa que honrava a Deus, então ela honrou sim, com o seu sim também. Então, basta você, basta a mim, a nós, né? Eu e você, basta também nós honrarmos a Deus com o nosso sim. É isso que o início desse primeira sessão, desse capítulo 1, Desejo de Deus, é isso. Agora tem uma passagem aqui de um documento da Igreja do Concílio Vaticano II, que vai ser muito citado aqui nesse catecismo, né? É o Gaudium et Spes. É alegria e esperança. Esse documento Gaudium et Spes é justamente um documento para nós leigos, para o povo de Deus que está caminhando, está buscando aí a salvação. Então esse documento Gaudium et Spes é maravilhoso. E no artigo 19 dele, diz assim: o aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Então, quer dizer, o que é mais nobre em mim, o que é mais digno em mim e em você? O que mais nos dignifica? Tem muita gente que pensa que o que nos dignifica é o que eu sou aqui na Terra. Não é? Então, eu estudei, eu fiz 2 faculdades, eu sou professor, eu sou teólogo. Então, eu poderia ter essa dignidade, como eu já fiz isso mesmo, fiz 2 faculdades, fiz teologia, sou professor, etc. Então, eu poderia pegar essa dignidade e dizer, olha, então, essa dignidade que eu tenho aqui, que eu busquei aqui na Terra, é uma dignidade que me dá muita honra, muita alegria. Mas essa dignidade terrena, ela não me salva. Essa dignidade terrena, ela não me aproxima de Deus. Essa dignidade terrena, se eu for olhar para ela, eu vou ter orgulho, arrogância, prepotência, porque eu vou me achar melhor do que os outros que não fizeram, não estudaram o que eu estudei. Então, eu vou colocar aí uma divisão entre eu e você, entre eu e qualquer pessoa. A não ser que eu encontre um doutor em teologia, que daí ele tem maior dignidade do que eu. Então, veja que a dignidade terrena, querido irmão, querida irmã, ela não serve para nada. Ah, mas o fulano ali, ele é doutor. Aquele fulano ali, ele é prefeito, é governador, ele é juiz, ele é um promotor da justiça. Ah, ele é um deputado, ele é um médico, um advogado, enfim. Seja qual for a dignidade
aí humana conquistada através de estudos, etc. Essa dignidade humana não me leva para o céu. Ela não tem. Ela me leva aqui nesta terra, para viver este mundo, mas aqui é passageiro. Essa dignidade não vai. Os meus diplomas não vão comigo no meu caixão, por exemplo. Não irão comigo na minha morte. Para eu entrar no céu, por exemplo, eu não posso chegar com os meus diplomas lá para São Pedro, por exemplo, e dizer: olha aqui, São Pedro, eu vou entrar no céu por causa desses diplomas que eu tenho aqui. Sou professor de teologia, falava de Deus. Então, quantos programas que eu gravei na Rádio Cantate, quantas pessoas eu ensinei. Então, está aqui, São Pedro, está aqui, eu mereço entrar no céu. Não, isso não vai adiantar nada. De modo algum, de modo algum. Então, a minha dignidade humana está aonde? A minha dignidade que me leva para o céu, meu irmão e minha irmã, está onde? Está na vocação do homem à comunhão com Deus. Quer dizer, quanto mais eu for íntimo de Deus, quanto mais comungar Deus. O que é comungar Deus? Tomar Deus na Eucaristia. Tudo bem. Você toma Deus na Eucaristia? Ótimo. Mas aquela Eucaristia, ela significa que você tem que se transformar, você se deixar se transformar naquilo que você está recebendo. Naquele pedacinho de pão onde tem carne, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, que você não vê, que você não percebe, não tem gosto de sangue, não tem gosto de carne, não tem nada disso. Claro, porque é tudo espiritual. É o Jesus Cristo ressuscitado que atravessa paredes. É Ele que está ali na Eucaristia. Não é o Jesus Cristo antes de morrer. Não, é o ressuscitado. Se fosse o antes de morrer, não tinha como ele estar ali. Não tinha como. Mas depois de ressuscitado, ele está numa outra dimensão. E aí sim, ele pode então estar em todos os lugares ao mesmo tempo e onde ele quiser. E da forma que ele quiser. Então, por isso que a Eucaristia tem esse potencial. Agora, se você tomar a Eucaristia sem distinguir a Eucaristia, é o que São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios. Ele diz: se você tomar a Eucaristia sem discerni-la, sem distingui-la, e você continuar fazendo a mesma coisa, então você está comendo o corpo do Senhor, está bebendo o seu sangue, está engolindo a maldição e não a bênção. Por quê? Porque aquele corpo que você está recebendo, que é o corpo de Cristo, se você não se deixar transformar nele, então aquela Eucaristia, ela não é uma bênção na sua vida. Ela te afasta mais de Deus. Por quê? Porque Deus quer entrar em comunhão com você. O que significa a palavra comunhão? Significa união comum ou comum união. Isso é comunhão. É uma união comum. O que é uma união comum? Uma união entre duas pessoas. Entre dois seres. Por exemplo, o noivo e a noiva, se casaram. Muito bem. Mas o casamento só será válido se eles tiverem a relação sexual após o casamento. Aí sim, que chama-se consumação. Então, se tiver a consumação, quer dizer, os dois se entregarem um para outro em uma comum união, ou uma união comum, tanto faz. Os dois se entregaram e se tornaram um só. Naquele momento, eles se tornaram um só diante de Deus, no momento do ato sexual. Se tornaram um diante de Deus. E aí Deus os abençoa. Deus os acolhe no sacramento, que vai ser uma força, O sacramento é uma força para a vida de casados. Então, isso é uma união comum. Então, a nossa união com Deus, claro que não tem nada a ver sexualmente, porque isso é coisa dos homens, Mas a nossa união com Deus também é assim. Eu tenho que entrar em Deus e Deus entrar em mim e nós sermos um só. Por isso que eu estava dizendo a Eucaristia. Então, você toma a Eucaristia para que a Eucaristia seja uma coisa só dentro, e ela e você sejam uma coisa só.
Aí sim, aí vale a pena comungar. Aí sim, eu estou comungando para ser transformado em Cristo. Porque Cristo não pode ser transformado em mim. Coitado de Cristo, né? Se ele for transformado em mim, tenha dó, não é verdade? Como dizia minha mãe, tenha dó. Então, não dá. Se Cristo for transformado em mim, num pecador, de forma alguma, eu tenho que me transformar nele. Então, a união comum é essa. Entre nós e Deus, né? Entre nós e Deus, estou falando aqui. Bem, então vamos lá. Ainda continuando aqui no Gaudium et Spes. Este convite que Deus dirige ao homem, quer dizer, de ser um com ele, de dialogar com ele, começa com a existência humana. Pois se o homem existe, é porque Deus o criou. E o criou por amor e, também por amor, não cessa de dar-lhe o seu ser. E o homem só vive plenamente, segundo a verdade, se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Então aí está, o homem tem que ser conduzido para Deus. O ser humano, quando nasce, não é? Se torna uma criancinha, quando atinge a idade da razão, tem que ser conduzido para Deus. Por isso que vai na catequese. Vai lá aprender quem é Deus, se entregar a Deus, oferecer seu coraçãozinho para Deus. É isso que as catequistas têm que informar aos seus catequizandos e levá-los a essa união com Deus. Porque é para isso que o homem veio ao mundo, por isso que o ser humano veio ao mundo, para estar com Deus, de onde ele saiu. Veja que a nossa alma, querido irmão, querida irmã, quando o nosso pai e nossa mãe, então, estão nos gerando ali, naquele momento em que o pai envia os seus cromossomas e se encontra com os cromossomas da mamãe, forma a primeira célulazinha, célula humana, orgânica, material, estão ali toda a genética humana. Deus envia do coração dele, lá do céu, envia a sua alma, que é o seu espírito, que é o espírito humano, não é espírito divino. Espírito divino é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele envia o espírito humano, que é você como gente. O que é o espírito humano? É sua alma. O que é alma? É o que você é. É o que você é o seu caráter, são os seus pensamentos, são os seus desejos, a sua alma é a sua psique humana, quer dizer, tudo que você vai pensar, refletir, aprender, não é? Sua inteligência, seu poder de decisão, seus sentimentos, suas emoções, estão todas dentro dessa psique humana, que é o espírito humano ou, portanto, alma humana. Ok? Então, isso aí, sim, Deus envia do coração dele, onde ele criou você. Ele envia para a carne, né? Para a célula, para a carne. E você vem puro, santo, imaculado do céu, santíssimo do céu. Quando a sua alma entra nesta célulazinha humana, que contraiu de Adão o pecado original, então sim, esta alma, naquele momento, adquire, né, contraindo o pecado original dela, perde o céu, perde a graça de Deus, perde a comunhão com Deus, perde a vida em Deus, perde tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar, essa primeira célulazinha, que é o primeiro ser humano que está sendo formado ali, perde tudo. Perde a entrada para o céu, a salvação, tudo que você possa imaginar sobre Deus, sobre a salvação, essa pessoa sendo formada ali perde. Isso é o pecado. Isso chama-se pecado original. Agora, tudo isso é tirado de você e é devolvida a você a dignidade de um filho de Deus que você perdeu. É devolvida a você aonde? No batismo. No sacramento batismal. Aí Jesus te compra de Satanás de volta, compra você a preço de sangue, a moeda de troca é sangue.
Ele oferece o sangue dele por você. Ele tira você da morte, tira você de Satanás, tira você da condenação do inferno e te dá a dignidade de ser filho de Deus e de voltar a Deus de onde você veio. Então, tudo isso acontece no batismo. Ok, querido irmão, querida irmã? Bem, já deu aqui o nosso tempo, né? Deixa eu me ver aqui. Então aí no nosso próximo encontro nós daremos continuidade ao homem é capaz de Deus e o desejo de Deus. Então Deus coloca em você esse princípio de sempre buscá-lo. Então mesmo depois de batizado, mesmo depois que você foi devolvido a Deus, então aí sim, aquele desejo que você tem de Deus, então ele acontece mais fortemente dentro de você. A não ser, claro, que você comece a se apaixonar por outras coisas, mesmo sendo batizado, você começa a se apaixonar pelas coisas do mundo, as coisas do mundo começam a te atrair mais do que as coisas de Deus. E aí então você vai trocando a verdade que poderia te salvar pela mentira que te leva para o inferno. Então aí é uma escolha muito lastimosa, é uma escolha muito triste para cada um de nós. Mas que Deus não desiste de jeito nenhum. Ele continua atraindo você, me atraindo para Ele, porque Ele nos ama com amor infinito. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos pedir a Nossa Senhora que possamos ir entendendo essas coisas e, melhor do que entender, tomar posse. Fala assim, eu quero sim, mesmo sem entender direito o que o Luiz Carlos está falando, mas eu quero sim, eu quero tomar posse disso, quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então é isso, a nossa proposta aqui, para você e para mim. Claro, nós dois, né? Proposta de nós sermos homens e mulheres de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.